Vinde Espírito Santo, Vinde Espírito Santo, vinde o 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 Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos sentar um pouquinho, fazendo favor. Nós estamos celebrando Jesus Cristo, Rei do Universo. Você que me acompanha pela internet, pela nossa rádio, pela televisão. Quando eu falo televisão, é só você acessar o nosso site, lá tem uma televisão ao vivo. Em qualquer lugar do mundo você pode acessar. Hoje nós estamos celebrando Jesus Cristo, Rei. Rei do Universo. E nessa primeira leitura, pode aplaudir. Nessa primeira leitura nós temos o rei Davi. Na verdade, o povo de Israel não era para ter rei. Rei era somente o Senhor que lhe tirou da escravidão do Egito. Mas o povo de Israel começaram a perceber que todas as nações naquela época tinham rei. Então eles começaram a pedir um rei para Deus. E Deus então mandou o profeta Samuel ungir Saul. E Saul foi o primeiro rei de Israel. Só que Saul desagradou o Senhor. Principalmente quando ele procurou uma benzedeira, uma macumbeira da época, e pediu um conselho. Isso desagradou muito o Senhor, e o Senhor disse: eu vou lhe tirar o reinado. E o Senhor mandou o profeta Samuel ir na casa, em Belém, ungir Davi. E quando ele chegou na casa do pai de Davi, é interessante que o pai de Davi tinha outros filhos, tinha 7 filhos. E a minha memória está tão boa e eu esqueci o nome do pai de Davi. Jessé? Jessé. Bem que ela volta logo. Jessé. Ele tem 7 filhos. E o profeta Samuel, quando chega lá, ele lhe apresenta logo o filho mais velho, um moço alto, bonito, bombado, maravilhoso. E o profeta diz: esse deve ser o escolhido de Deus. E Deus vai dizer imediatamente para o profeta: tira o cavalo da chuva, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Esse não. Pode aplaudir isso. Então Jessé apresenta de novo um segundo filho. E o segundo filho também era muito bonito, segundo a palavra. E o profeta, já com prudência, foi logo dizendo: não é esse. Traz o terceiro, não é. Traz o quarto, o quinto, o sexto. E aí o profeta fica desesperado. E o profeta diz para Jessé: será que se não tem outro filho seu? Ele diz: não, eu tenho mais um, só que esse é só uma criança, esse é só um pastorzinho que cuida das ovelhas, não é esse que Deus escolheu. E o profeta diz: vai, chama. E quando Davi chega, Deus diz: esse é o meu escolhido. Pode aplaudir. Esse é o meu escolhido. E Davi se tornou-se, o profeta imediatamente ungiu com óleo, escolheu como rei. Mas não saiu dizendo: nós temos um novo rei. Não, deixou Deus conduzir o processo. Deixou Deus fazer a sua estrada, o seu caminho. E Davi se tornou-se o maior rei de Israel. E Jesus Cristo é da descendência de Davi, da tribo de Davi, podemos dizer.
José, Maria era da tribo de Davi, como o Senhor havia dito para Davi: um dos teus descendentes vai reinar para sempre, como o anjo disse para Nossa Senhora, reinará para sempre na casa de Davi. Pode aplaudir isso. Reinarás. E hoje nós temos aqui Jesus Cristo. A igreja nos apresenta Jesus Cristo, Rei do Universo. Rei do Universo. Eu fico pensando, Rei do Universo, Ele é, porque foi Ele que fez todas as coisas. O visível e o invisível foi Ele que fez. Tudo foi feito por Ele e nada foi feito sem Ele. Pode aplaudir essa verdade. É isso. Mas é interessante, quando se apresenta Jesus Cristo como Rei do Universo, o Evangelho nos traz Jesus pregado na cruz, morrendo na cruz, sem nada diante dos nossos olhos, sem nada. Ele não tem nada, Ele não tem beleza nenhuma diante dos nossos olhos no momento da cruz, mas Ele é Rei. E a palavra diz que Ele foi crucificado e colocaram uma placa dizendo: esse é o Rei dos Judeus. Aplauda isso. Pilato mandou colocar esse escrito. Mas antes todos diziam, e todos na cruz, e os soldados romanos e os judeus diziam: se de fato Ele é o Cristo de Deus escolhido, desce da cruz. Eles aproximavam dele e diziam: a outro Ele salvou. Pode aplaudir essa declaração maravilhosa. Salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. A outro Ele salvou. A outros. Mas eles não entenderam que Ele veio exatamente para salvar os outros, porque Ele não precisa de salvação, porque Ele é o Salvador. Quem precisa de salvação somos todos nós. A humanidade precisa de salvação, mas o Criador não precisa. A criatura precisa de salvação. E eles disseram isso. Ele salvou os outros. E por que não se salva? Não se salva porque Ele já é salvo. É Ele que salva. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar e Ele continua salvando. E a palavra diz: soldados também caçoavam dele, aproximava-se e oferecia-lhe vinagre, e dizia: se és o Rei dos Judeus, salva-te e a ti mesmo. Salva. Um dos malfeitores. Exatamente, Ele é crucificado no meio de dois ladrões. Não tem essa de ser ladrão bom ou ladrão ruim. É ladrão do mesmo jeito. É ladrão do mesmo jeito. Ele foi crucificado no meio dos dois. Um dos malfeitores crucificado insultava e dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. É o apelo desse Senhor. É o que pede esse Senhor. Insultava Jesus Cristo, maltratava Jesus Cristo e pedia ajuda de Jesus Cristo. Mas ele estava desesperado, ele não estava arrependido, ele estava desesperado. Ele estava com medo da morte. Ele estava cego. Com certeza revoltado. Com certeza, se ele pudesse matar ali todos os judeus e todos os soldados e matar todos que lhe condenou, com certeza ele fazia isso. Mas o outro ladrão vai dizer: nem sequer teme a Deus. Aplauda isso. Olha a diferença de um e do outro. Mas o outro repreendeu dizendo: nem sequer teme a Deus. Veja que esse segundo ladrão é um ladrão que agora está com o coração livre.
O coração desse ladrão está completamente livre dos seus crimes, completamente liberto, e ele consegue ver, e é o único que consegue ver diante de Jesus Cristo crucificado, que Jesus Cristo é Rei, é Senhor, é Salvador, é Deus. É o único. O outro não consegue porque o seu coração está cheio de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, de revolta. O outro não, o outro já fez as pazes. O outro já fez as pazes consigo e com Deus, e o seu coração foi iluminado, e iluminado ele viu no condenado como ele, um Deus, o Salvador. Ele vai dizer: nem sequer teme a Deus, tu que sofre a mesma condenação, tu que sofre a mesma condenação. Olha que Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, está sendo condenado e comparado a um ladrão. Está sendo comparado e condenado a um criminoso. Ele se torna amigo de cruz, companheiro de cruz, crucificado com os crucificados. Para nós é justo, diz, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Aplauda essa declaração. Aplauda isso. Quando nós estamos com o coração fechado, quando o nosso coração está 100% fechado, quando o nosso coração está magoado, revoltado, quando o nosso coração está cheio de raiva, de ódio, quando nós não estamos em paz, nós não conseguimos ver nada. Nós não conseguimos ver nada. Esse ladrão, ele conseguiu ver Jesus Cristo, enquanto os soldados não conseguiam ver Jesus Cristo, enquanto o seu companheiro não conseguia ver Jesus Cristo, enquanto o sumo sacerdote não conseguiu ver que Jesus Cristo era Filho de Deus, era Deus, esse ladrão conseguiu. Aqui está a razão do nosso sofrimento, do nosso egoísmo. Aqui está a razão da nossa cegueira espiritual. Aqui está a razão por que a gente não consegue ver o bem e muitas vezes só vemos o mal. Aqui está a razão. Porque muitas vezes nós temos um coração amargurado demais. Um coração que não ama, um coração que não perdoa, um coração que não faz nada de bom. Um coração fechado, extremamente fechado. E muitas das vezes nós queremos ser vítima. Esse ladrão que xingava Jesus Cristo, para ele estava sendo vítima, ele não estava pagando nada, ele teria que estar solto. É o prisioneiro que só pensa em fugir, porque para ele é injusto, ele está condenado enquanto ele matou, enquanto ele roubou, enquanto ele fez uma série de coisas. Hoje é necessário. Hoje é preciso a gente tirar do nosso coração tudo aquilo que o inimigo tem colocado. E o inimigo tem colocado muitas coisas negativas. E o inimigo só coloca negativo, ele não coloca nada positivo em ninguém. Ele só coloca as trevas. Ele só coloca raiva, ódio, mágoa, rancor, condenação, maldição, julgamento. Ele só coloca isso. Ele não coloca alegria, ele não coloca paz, ele não coloca tranquilidade, ele não coloca felicidade, ele não coloca nada disso. E por que ele não coloca felicidade? Porque ele é infeliz. Ele não coloca alegria porque ele é triste. Ele não coloca salvação porque ele é um condenado. O inimigo só coloca aquilo que ele tem. Não tem um dizer que a gente só dá o que tem. Não é verdade? Só dá o que tem. Você não pode dar o que não tem. E ele não tem bondade para dar. Ele não tem nada para dar. Então ele vai dar aquilo que ele tem, que é raiva, que é doença, que é ódio, que é infelizmente. E nós aceitamos. Infelizmente nós aceitamos. Infelizmente nós vamos buscar. Infelizmente por ignorância, ou por falta de fé, ou por falta de conhecimento, ou pela uma infelicidade, nós fomos buscar todas essas coisas.
E muitos até se tornam promovedor, promove tudo isso. Promove. Nunca promove a paz. E muitas vezes nós não queremos fazer as pazes. Nós queremos ter um coração fechado, um coração duro, um coração amaldiçoado, um coração extremamente egoísta, um coração que nunca é arrependido. Nunca é arrependido. Nunca é agradecido. Nunca é agradecido. Nós temos muitas vezes o coração desse ladrão, desse primeiro ladrão, que só insultava Deus, que só insultou o Filho de Deus vivo. Na hora da sua morte ele teve uma companhia boa, verdade, uma companhia boa, mas uma companhia ruim do seu lado, direito ou esquerdo, não lembro. Ele estava lá condenando, dizendo e gritando: desce da cruz, desce e me salva se tu és Deus. O outro acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Aplauda isso. Lembra-te de mim. É necessário, é preciso entrar no reinado de Jesus Cristo. Nós não podemos ficar fora do reinado de Jesus Cristo. Nós não podemos em momento nenhum, meus irmãos, minhas irmãs, deixar o reinado de Jesus Cristo. Nós temos que nos agarrar com o reinado de Jesus Cristo. Nós temos que abraçar o reinado de Jesus Cristo. Nós temos que viver dentro do reino de Jesus Cristo. Esse reino de justiça, esse reino de luz, esse reino de paz, esse reino de fraternidade, esse reino de amor. Deus é amor. É preciso viver dentro desse reino. Mas isso é difícil viver, olha, não é fácil, mas todos os dias, todas as horas, nós temos que caminhar ao lado de Jesus Cristo, caminhar com Jesus Cristo. É preciso pedir essa graça, porque como diz São Paulo, nós temos que combater o bom combate todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Não podemos dar folga. Não podemos dar folga, não podemos vacilar, não podemos de jeito nenhum. Nós temos que caminhar com Jesus Cristo. Você sabe por que a missa de quarta-feira é cheia? E a de quinta também? Porque quarta é quarta, não é domingo. Porque domingo o povo esquece Deus. É interessante isso. Domingo é o dia do Senhor, não é verdade? Mas no domingo eu prefiro ficar diante da televisão. No domingo eu prefiro descansar. No domingo eu tenho que ir para a chácara, no domingo eu tenho que jogar, no domingo tem o meu futebol. O domingo se torna o meu dia e não o dia do Senhor. Isso ainda está errado. Ainda está errado, porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro, diz Jesus Cristo. Se o teu coração é um coração de Jesus Cristo, tu tem que estar aonde está Jesus Cristo. Tem que estar com Jesus Cristo, viver com Jesus Cristo, permanecer com Jesus Cristo. Nós estamos começando uma caminhada para o Natal do Senhor. Nós estamos caminhando para lá. Começa hoje, começa nessa missa. Começa nessa missa porque no próximo domingo nós vamos, se Deus quiser e Ele quer, nós vamos estar lá no centro de evangelização. Eu vou celebrar os meus 14 anos de padre. Em seguida a gente já começa, já começamos hoje, as missas para a preparação do Natal do Senhor. Já estamos dentro, a partir de hoje, estamos dentro do tempo do advento do Senhor, aonde devemos dizer: vinde Senhor Jesus Cristo, bendito que vem no nome do Senhor, no nome do Senhor. Nós temos que chegar no Natal do Senhor com o nosso coração igual o coração dos reis magos. Igual o coração dos reis magos. Livre. Um coração livre, ele reconhece Jesus Cristo, Eu fico impressionado com os reis magos, como fico impressionado com esse ladrão.
Primeiro os reis magos vêm do Oriente atrás de uma criança, mas eles vão para a casa do rei, porque eles acham que aquele que nasceu só pode ser filho de um rei. E vão para a casa de César, e quando chega na casa de César não tem rei nenhum. E vão para a casa de Herodes, e chega lá, não tem filho nenhum, não tem. E eles perguntam onde é que nasceu. Aonde nasceu, aonde está o rei de Israel? E eles admirados vão dizer, não tem rei nenhum. Não nasceu rei nenhum. Eles disseram, nasceu. As profecias nos diz que nasceu um menino, esse menino é rei. Depois eles vão compreender que no palácio não tem. E aí vão perceber que não pode estar em Jerusalém. E eles vão para Belém. E quando eles saem de Belém, aquela esteira que havia aparecido para eles lá no Oriente, volta de novo a aparecer. E aparece exatamente em cima de uma gruta. E quando chega na gruta, lá não tem palácio nenhum. As paredes não são de ouro, as paredes são de pedra. O chão não tem cerâmica nenhuma, o chão é barro. Quem está presente? Animais. Mas eles não duvidam, imediatamente eles se prostam diante de um recém-nascido e oferece ouro, incenso e mirra, os mesmos presentes que se oferecia para rei, oferece para o Filho de Deus. Isso é graça. Eles reconhecem no recém-nascido, filho de um adolescente, filho de um senhor que não tinha graça nenhuma, que aquela criança era o rei de Israel. O ladrão, esse ladrão se encontra com Jesus Cristo na hora da morte. Se eles encontraram Jesus Cristo na hora do nascimento, esse ladrão também se encontra Jesus Cristo enquanto ele não está fazendo o milagre, ele não está andando sobre as águas, ele não está multiplicando os pães, ele não está ressuscitando os mortos, ele está morrendo numa cruz, e ele compreende que aquele da cruz é o Filho de Deus vivo. Compreendeu isso? Está compreendendo isso? E declara, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Lembra. Não me esquece. Não posso ficar fora do teu reino. Lembra-te de mim. Lembra. Eu sei que para tu é injusto o que você está passando, mas eu não compreendo por que você que só fez o bem e não fez mal nenhum, veio parar nessa cruz, como eu estou nessa cruz, mas eu fiz o mal, eu pratiquei crimes, eu tenho dívida para pagar, mas você não tem nada para pagar. Mas então, lembra desse pecador, lembra de mim quando chegar no teu. Só os que não morreram nessa tarde ainda. Quando chegar no teu, pode aplaudir esse pedido. Pedido maravilhoso. Um pedido muito bom. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aplauda isso. Ainda hoje. Ninguém ouviu essa declaração de Jesus Cristo. Ninguém. Só esse ladrão. Nem Maria ouviu essa declaração. Nem Pedro ouviu essa declaração. Não teve profeta nenhum que ouviu essa declaração. Não teve santos e nem santas que tenham ouvido essa declaração da boca de um Deus. Mas esse ladrão, com o coração aberto, com o coração liberto, com o coração curado, com o coração, ele ouviu da boca de um Deus que naquele dia mesmo ele entraria no paraíso glorioso junto com Jesus Cristo. Ele entraria. E é interessante isso. É interessante. E é preciso a gente compreender isso. É necessário compreender que o nosso coração não pode estar tão magoado, tão deprimido, tão revoltado, tão egoísta. Nosso coração não pode estar tão egoísta desse jeito. Não pode.
Sexta-feira, eu disse para vocês na quinta que eu ia para Aparecida. Eu fui para Aparecida. Saí daqui 5 da manhã, peguei um avião, foi tranquilo, voo, cheguei lá, peguei um táxi, fui para Aparecida, fiquei o dia todo diante da imagem, foi um momento maravilhoso. Encontrei algumas pessoas do recanto, encontrei outros que me conheciam, mas geralmente eu fiquei sozinho durante o dia. E tive a oportunidade de rezar muito, de conversar muito com Nossa Senhora, e depois de confessar, dei a sorte de pegar um padre surdo que não compreendeu muito o que eu falava, mas ele me deu absolvição. E depois participei da missa, comunguei, e depois peguei o avião de volta. E eu saí de Aparecida com o coração tranquilo, em paz. E quando eu cheguei em Brasília, nós chegamos na hora de uma chuva. Mas era uma chuva. E o piloto foi descendo. E quando a gente começou a ver, eu já estava vendo o chão, de repente ele subiu de novo. E quando ele subiu de novo, começou a me dar um frio na barriga. E aí ele começou a dizer: não dá para pousar aqui. Não dá. E aí começou a dar volta. E deu volta, e deu volta, e deu volta, e deu volta. E durante 45 minutos ele deu volta. E aí parece que ele esqueceu que o avião não tinha muita gasolina. E aí eu escutei bem quando ele disse: não dá para ir para Goiânia. Vamos ter que aterrissar. Eu sei que naquele momento todo mundo estava muito assustado. E eu também comecei a ficar assustado. E aí eu pensei: mas olha, ninguém está mais preparado para morrer do que eu. Eu fiquei o dia inteiro diante de Nossa Senhora. Eu confessei. E depois que eu confessei, eu não fiz nenhum pecado. Não deu tempo ainda. Eu comunguei. E se eu tiver de morrer agora, com toda certeza, eu vou entrar no paraíso. Isso me deu uma paz tão grande que eu comecei a dormir. A confiança que verdadeiramente eu estava pronto para morrer. E aí eu pensei: talvez eu nunca mais tenha um dia tão abençoado como esse, e talvez eu nunca mais esteja tão pronto para morrer como nessa sexta-feira. Então posso morrer em paz. E ele mergulhou. É interessante porque ele deu um mergulho. O avião ele tem que pousar 260 km por hora. Ele pesa, esse avião grande passageiro, ele pesa 65 toneladas. É o peso dele quando ele bate no chão. Mas é interessante porque ele deve ter pousado a mais de 600 km por hora. E foi para escapar de um vento que vinha contra o avião. Como ele não tinha mais gasolina e o avião ia cair de qualquer jeito, então ele aproveitou. E para parar esse avião, nossa, como foi difícil ele parar. Mas ele deu conta. Ele parou. Mas eu compreendi que eu tenho que estar pronto. Nós temos que estar pronto. E esse ladrão estava pronto para encarar a cruz com Jesus Cristo. Nesse dia, hoje mesmo, estará comigo, aonde? Aplauda isso. Hoje mesmo você entrará comigo no paraíso. É no paraíso que você vai entrar. É exatamente no paraíso. Não é em outro lugar, meu amigo. Não é em outro lugar. Eu compreendo que o inimigo vai fazer tudo para que o nosso coração nunca esteja preparado para esse momento. Eu compreendo isso. O inimigo vai colocar muita oportunidade de mal, de rancor, de mágoa, de raiva, de ódio. Ele vai colocar. E nós vamos deixando dentro. Nós vamos deixando. Dia desse eu atendi um rapaz aqui. E o rapaz disse: padre, passa a mão aqui no meu peito.
E eu passei, ele disse: você está vendo um carocinho aqui? Eu falei: tem um carocinho aí. Ele disse: aqui na coluna. E eu passei a mão, tinha outro. Ele falou: são 2 balas que eu tenho dentro do corpo. Os médicos não diz que não posso tirar. Não sei por que dentro no peito acho que poderia tirar. Ele falou: não pode tirar, já tenho 15 anos que eu tenho essas balas. E eu perguntei: dói? Não, não dói. Sente alguma coisa? Não, não sinto. E eu pensei: então é igual o pecado. Convive com ele, está nele, não dói e muitas vezes não sente. Ah, meu corpo já está acostumado. E a gente vai se acostumando. Nós vamos nos acostumando. Mas eu tenho certeza que vai chegar uma hora que alguma coisa vai acontecer com aquelas balas. Alguma coisa vai dar um tumor, vai dar alguma coisa. E nós temos que prestar atenção nisso. Nós vamos ficando acostumados com o pecado, acostumados com nossos vícios, acostumados com as nossas manias, acostumados com a nossa raiva, com o nosso ódio, com as nossas pragas, com a nossa maneira. Nós vamos acostumando. E quando nós vamos acostumando com o pecado, nós vamos ficando dormente e a gente não percebe mais nada de bom que nos acontece. Nada de bom que nos acontece. Nós só queremos merecer. E o pior é que nós nos sentimos merecedor de tudo. O que esse ladrão, esse primeiro ladrão que estava insultando Jesus Cristo, xingando Jesus Cristo, cobrando de Jesus Cristo, é porque ele se sentia merecedor. Tu não és o Cristo? Tu não és o poderoso? Salva-te a ti mesmo e a nós. Me salva. Me salva. Merecedor. E nós não somos merecedor de nada. O que temos, temos pela graça de Deus, por bondade de Deus, por misericórdia de Deus. Por misericórdia de Deus. Eu conheci uma pessoa que disse para mim: nem dízimo miserável pagava. Ele disse: eu tenho uma renda de 12 mil por mês. E quando ele falou isso, eu fiquei admirado. Fiquei admirado. E aí ele falando e contando as dificuldades, eu perdi a paciência e falei: você merece ganhar 12 mil por mês? Falei: primeiro, você não estudou. Parece que você só tem a 8ª série. Ele só tem a 8ª série. Você não fez uma universidade. Você não fez um doutorado em nada. Você não passou num concurso. Você não é deputado para ganhar assim. Você não é um presidente para ganhar dessa maneira. É salário de presidente da república. E você ganha, tem uma renda já com 50 anos de idade de 12 mil e ainda reclama de tudo. Enquanto tem tantos que se esforçaram, que estudaram, que massacraram, que trabalharam em 2 empregos, em 3 empregos e não ganham nem a metade disso. É merecimento ou graça? É graça. Com toda certeza é graça. Mas no meu egoísmo e no meu pecado eu me sinto merecedor e nunca agradeço. E o inimigo é assim. Ele só se sente merecedor. Ele estava no céu, ele era o anjo de luz, ele quis ser Deus. Ele quis ser Deus. Esse é o pecado de Satanás. Ele quis ser Deus. Ele achava que ele merecia tomar o lugar de Deus. É o pecado de Satanás. E achar que ele merecia ficar no lugar de Deus. E muitas vezes ele coloca isso no nosso coração. Ele coloca isso: olha, você merece. Cheguei na casa de uma senhora na Samambaia, e ela reclamando porque morava na Samambaia. Verdade, que quem mora na Samambaia tem que ser feliz.
E eu perguntei para ela, antes da senhora vir para cá, você morava onde? Lá na Celhante. Tudo bem, a Celhante há 20 anos atrás era pior do que a Samambaia hoje. Eu falei, a senhora tinha casa? Não, morava de favor. Morava de favor. Morava no barraco, aí começou a me contar a história do barraco. O barraco era de madeira, entre uma tábua e outra era morada de rato e de barata. Eu olhei para a senhora com a casa de cerâmica, com uma casa maravilhosa, uma casa boa. Eu fiquei pensando, será se ela nunca agradeceu por ter conquistado essa casa? Ou está querendo morar no Lago Sul? Está querendo morar no Lago Sul? Nós temos que reconhecer as graças que Deus nos dá, porque Satanás nunca reconheceu. E esse ladrão, morrendo de um lado de um Deus, perdeu oportunidade de salvação e não reconheceu o dia que ele estava sendo visitado. O dia que ele estava sendo visitado. Eu acompanhei o padre Rufo pela televisão. Muitos de vocês estiveram lá. Eu gosto do padre Rufo, uma pessoa boa, mas ele tem um dom de exorcismo interessante. Os demônios saem atrás dele gritando. E sabe o que é que eu vi? Eu vi que são os mesmos demônios que se manifestam aqui. A gritaria é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Os mesmos gritos, o mesmo desespero, a mesma raiva, o mesmo ódio. Então, tanto você está na Canção Nova como aqui, que os demônios são o mesmo, viu? São os mesmos. Querendo a mesma coisa. Nos engolir vivo. Nos arrastar para o inferno. É isso que eles querem. A gritaria deles é a mesma coisa. Então não precisa você ir atrás do padre Rufo para ver o demônio. Não precisa. Não precisa. Fique em pé. Canta com a banda. Teu nome salva, cura e liberta, és poderoso, eu creio em ti. Vem com poder, mostrar teu amor nos filhos seus. Toca, Senhor, faz um milagre em mim. Quer ser vencedor, um milagre em mim. Liberta-me, Senhor, faz um milagre em mim. Quero ser vencedor, um milagre em mim. Liberta-me, Senhor. Sei que estás agindo, sei que estás agindo neste lugar. Que tua glória, Senhor, possa em mim repousar. Presença forte da Eucaristia. Tu és o Filho de Deus, tu és o sim de Maria. Faz um milagre, quero ser vencedor. Liberta-me, Senhor, teu milagre, Senhor, faz um milagre em mim. Quero ser vencedor, um milagre em mim. Liberta-me, Senhor, faz um milagre, faz um milagre em mim. Quero ser vencedor.